Você pula para março, o mês seguinte. Enfim, a palavra querida aparece no radar. Dosimetria. Em entrevista à CNN, 18 de março, Temer é enfático. Eu acho melhor o próprio Supremo resolver essa questão. Aqui Temer é da letra, Congresso Nacional, fique na sua. O caminho da pacificação para o Brasil é deixar o Supremo decidir sobre tudo. Aí vem pra cá. Ele disse que espera que o Supremo Tribunal Federal resolva o tema e que um caminho sem conflito com a Câmara pode ser o mais tranquilo para o país. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto. Porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mas é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? Eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei de anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Mas veja só, né? Ah, vampirão. Esse vampirão tem demais, viu? Essa entrevista se dá logo após Eduardo Bolsonaro afirmar que ficaria nos Estados Unidos por tempo indeterminado para brigar e lutar pela liberdade dos presos do 8 de janeiro e para cessar as perseguições políticas no Brasil. Eduardo se empenha né, bravamente nessa luta. Aí, mês seguinte, de novo Michel Temer. Dia 12 de abril de 2025, Temer, dos Estados Unidos, em entrevista ao Estadão, fala sobre a dosimetria, citando que isso seria para evitar embates entre o Supremo com o Congresso. Vamos ouvir o Temer. Tribunal Federal para evitar eventuais embates, digamos assim, entre o Congresso e o Supremo. Eu vejo que isso está insensibilizado a Corte Suprema, ou seja, fazer uma nova dosagem das penalidades desde que cumpridos certos requisitos legais. Você sabe que o sistema normativo, depois de pelo menos cumprimento de um sexto da pena, por exemplo, você pode pleitear a redução da pena. Se o Supremo decidir esta matéria, evidentemente que elimina a hipótese da anistia a ser feita, ou que poderia vir a ser feita pelo Congresso Nacional. Nesse caminho, o Supremo elimina a anistia. Temer ainda elogia Moraes em 16 de abril. Temer defende reduzir pena em vez de anistia. E diz que Moraes é sensível. Nossa, ele é muito sensível, né? Você toca nele, vixe, fica todo oriçado. Até os farolzinhos ficam acedos, peitinho duro assim. Sensível demais. Ele chora quando vê a Mona Lisa. Fala, nossa, que quadro bonito. Sensibilidade pra arte. Em 29 de abril de 2025, começam as matérias na mídia sobre a alternativa de redução das penas aos presos do 8 de janeiro, já indicando que Bolsonaro teria de ficar de fora. Tá ali um exemplo, né? Acordo entre o Congresso e o Supremo prevê redução de penas do 8 de janeiro e cria um novo tipo penal. Nova lei criaria tipo penal mais brando para réus, sem papel de comando, e Bolsonaro ficaria de fora. Exatamente o que está sendo feito. Eu acho que nesse ponto aqui já tá claro, né? Nós não estamos em algo que começou ontem, que não começou agora na quinta-feira, na quarta-feira quando se voltou à urgência, na quinta anunciando o Paulinho da Força. Não, a gente tá numa linha temporal que ela vem de muito tempo antes. Muito tempo antes. As coisas são conexas, elas não são independentes. Aí segue avançando. No próximo mês, de novo, Michel Temer. Agora em maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Onde? Bandeirantes, canal livre. E aí, em maio de 2025, mais um vídeo. Desta vez, em entrevista na Livre da Band, Temer fala claramente sobre dosimetria. Ele fala que o Congresso pode fazer o ato de anistia, mas que ele não acha que isso é justo ao Brasil. Por que não vai ser, né? Porque você vai ter eleições livres, que o povo vai poder escolher quem que eles querem, como, por exemplo, Bolsonaro. Lá vai o Temer. Escute só. A gente precisa se encontrar até pela disputa que existe entre os poderes nesse momento. Um caminho do meio que me parece que o presidente da Câmara, a presidente estão tentando construir entre o Supremo e as forças do Congresso. Você acha que realmente precisa de um equilíbrio? E aí o senhor deixaria de fora quem está sendo acusado de liderar o processo? Qual é a visão do presidente Temer sobre isso? Porque essa expressão latina, em médio virtus. Realmente você precisa encontrar o meio termo nessas questões. Aí eu tenho dito muito frequente. O meio termo. O meio termo que o Aécio e o Paulinho da Força tanto falam. Olha, no meio tem um buraquinho, viu? Que só quem toma lá é o povo. E a história da anistia, o Congresso pode fazê-lo. É competência do Congresso editar um ato de anistia, né? Primeiro ponto. Mas eu não acho útil para o país. Eu acho que o mais útil seria que o próprio Supremo Tribunal Federal fizesse uma nova dosagem das penas. Porque o que se reclama não é da punição. A punição realmente foi merecida, houve agressões as mais variadas. Não foi apenas uma agressão a prédios, foi agressão aos poderes. Foi agressão aos prédios públicos e onde residem os poderes do Estado, né? Então, punição teria que haver. Agora, discute-se isso. Bom, a pena foi exagerada. Quem quer resolver isso? A meu modo de ver, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo responder, e há meios e modos de você acionar o Supremo Tribunal Federal, de maneira que aquela pena que é de 14 anos passa a ser de 2 anos e meio, ou 3 anos, ou então já cumpriu a maior parte da pena, ou então transforma em penas alternativas, aí sim, você resolve o problema sem ter um conflito com o Congresso Nacional. Agora, o que eu percebo agora, pelo noticiário, é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão dialogando com os ministros do Supremo para encontrarem uma posição comum. E a posição comum é essa mediana que você acabou de apontar. E eu acho que nós vamos chegar a isso, a uma consciência hoje de que é preciso, digamos, eliminar aquele passado mais nublado, né, para ganhar uma certa moderação. E a moderação vem por uma nova dosimetria, uma nova dosagem das penas que foram impostas ou que venham a ser impostas. Agora, presidente, a gente tem... Mais razoável é que O caminho vem pela dosimetria, né? Maravilhoso. Parabéns, Michel Temer. 15 de maio, matérias na mídia apontavam mais uma vez. Michel Temer aparece falando sobre a revisão de penas como alternativa à anistia. Tá ali, ó. Moraes não é radical, diz Temer ao defender a decisão do Supremo sobre presos do 8 de janeiro.
Declaração feita em Nova York. Talvez apenas no mês de junho eu não encontrei menções de Temer sobre o tema da anistia. Será que em junho ele hiberna? Tem alguma prática vampiresca e do além? Não sei. Eu não vou nem abrir o Atlas aqui pra olhar, porque não tem muita coisa pra comentar no vídeo. Aí você pula pra julho. Julho de 2025. Acordando das catacumbas, reaparece Michel Temer falando sobre a dosimetria. Aqui sim, é lá no Fórum de Lisboa, né? Vamos ver. O Tribunal Federal resolva essa questão. Porque se houver uma anistia do Congresso, é claro que teria sempre uma possível conflitância com o Supremo. Daí porque, penso eu, o Supremo poderia decidir. E há meios e formas. Você sabe que quando se cumpre um sexto da pena, é possível a liberação em face do bom comportamento, tudo isso, né? E eu acho que muitos já estão nessa situação. Portanto, o ideal dos ideais seria encontrar meios e formas que o Supremo fizesse uma nova chamada dosimetria da pena e com isso se resolve, se extingue esta questão que, de alguma maneira, atormenta o país. De novo, né? De novo, a dosimetria. No mês de agosto, Michel Temer torna a falar sobre dosimetria das penas. 28 de agosto de 2025, em entrevista ao portal Primeira Página, em Cuiabá, o recado vem ainda mais forte, aspas. Eu fico muito preocupado sempre com a eventual litigância entre os poderes. O ideal dos ideais é que a solução venha diretamente do Supremo. Há meios e modos para reduzir as penas. Liberdade condicional, prisão domiciliar. Colocou duas vezes, liberdade condicional.